Boa noite, amigos. É com alegria sempre que aqui estou e de conversarmos mais uma noite sobre as temáticas espíritas que tanto iluminam, que tanto consolam a vida de todos nós. Hoje vamos conversar em uma temática que eu creio que é bem realista, bem presente, que é otimismo e gratidão. Nós vamos ver, analisar, refletir sobre essa temática, primeiro vendo a forma otimista, a forma de gratidão através da visão humana e através do entendimento da doutrina espírita. Então, se nós formos ver no dicionário, a gente vai encontrar que otimismo é a disposição para ver as coisas pelo bem, pelo bom e esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. Então a gente vê assim que as pessoas no seu estado ainda infantil, emocional, da nossa condição de vida humana, nós analisamos ou entendemos o otimismo como se fosse eu pensar coisas positivas, coisas boas, e elas se refletirão em coisas boas. Não acontecerão dificuldades, não teremos problemas. Eu posso dizer assim que essa forma de ver o otimismo é aquela superficial, onde pensamos que ser otimista é não sofrer, é não passar por dificuldades. Então, nós podemos contribuir de uma forma bem legal para a nossa reflexão desta noite, que nós podemos ser também uma pessoa otimista, realista. Então, um otimista realista, ele se preocupa com os seus atos maus. Ou melhor, ele se preocupa com os seus atos, mas é regado por esperanças. Então, vejam, com o otimista realista, a gente sabe que o cultivo dos bons pensamentos, de um estado íntimo nosso sereno, ele contribui muito, é muito importante na nossa vida. Mas isso não nos coloca isentos de situações que vão acontecer, de dor, de sofrimento, da perda de um ente querido. Então, ser otimista, numa perspectiva espírita, é nós compreendermos que a Terra é um mundo de expiações e provas. Então, é habitado por espíritos em processo de evolução. Então, tentando, através de inúmeras reencarnações, desenvolver suas faculdades intelectuais e morais que o levarão à perfeição e felicidade. Então, se a humanidade terrena é constituída de encarnados e desencarnados e ainda é bastante imperfeita, tendo cultivado no desenvolver da sua inteligência orgulho, egoísmo, nós podemos assim dizer que, dedicando pouco esforço ou interesse no desenvolvimento das qualidades morais, fica claro que o estado atual do mundo e o que seus habitantes o que os seus habitantes fizeram, sendo, portanto, sua responsabilidade adequado às suas necessidades atuais, digamos assim, em função da lei natural de causa e efeito, de ação e reação. Então, o Espiritismo leva a pessoa a ser otimista? Sim, mas é um otimismo que tem bases. É um otimista realista. Ele sabe que ele vai ter que passar por dificuldades, ele sabe que ele vai ter sofrimentos, mas isso está em decorrência do estado atual das pessoas, dos espíritos reencarnados que estão habitados neste planeta. Então, há dor e sofrimentos, mas essa perspectiva, um olhar para o nosso amanhã e uma possibilidade de mudança, é isso que coloca-nos como pessoas otimistas e realistas, sabendo que todos nós estamos passando por um processo na qual há necessidade de todos nós refletirmos profundamente que precisamos mudar. Então, o estado atual da Terra, a gente pode dizer assim que é um momento de desenvolvimento
das qualidades morais. Então não se trata de admitir o estado atual do mundo como sendo o melhor. Não, não é isso. Mas como sendo o resultado de nossas ações. Desde quando surgimos na Terra, e é a herança de nós mesmos. Esse estado é o que temos e que merecemos para o nosso esforço de melhorá-lo, melhorando-nos. Então, estamos na Terra, na época, digamos assim, no local, na convivência de certos, na convivência de certos, segundo a lei de causa e efeito. Ao invés de, digamos assim, de lamentar, de reclamar, busquemos compreender o estado atual das coisas como fruto da própria humanidade. E como dela fazemos parte, analisemos-la com otimismo, porque tudo na criação tende ao aperfeiçoamento. E busquemos, fazendo bem nossos deveres no dia a dia, torná-la melhor. Então, o estado atual da Terra, ela requer de nós uma ação. Para sermos otimistas, a gente precisa compreender que fazemos parte da criação de Deus, nascemos simples e ignorantes, mas que temos assim a potencialidade de um dia chegarmos à perfeição. Queremos ser felizes, queremos, através desse otimismo, conseguirmos paz, serenidade, felicidade, amor. Mas sabemos também que o estado atual que nos encontramos não é um dos melhores. Não é um dos melhores. Mas sabemos também que isso é uma consequência de nossas ações no passado. Então, o ser otimista na visão espírita, apesar do mal que ainda existe nos seres humanos e no mundo, acreditamos que o bem é a lei maior, que prevalecerá um dia na Terra. Então esse olhar que nós temos, que a doutrina espírita nos proporciona, um olhar para o amanhã, um olhar para uma nova realidade, ela possibilitará a todos nós percebermos um dia, através desse otimismo, que um dia o bem vai fazer parte de nossas vidas. O bem faz parte de uma lei maior, que é a lei de amor, que Jesus trouxe para todos nós. Então, essa oportunidade nos estimula a termos uma posição otimista do presente. Não é sermos pessimistas, não é pensarmos que do jeito que está o mundo, isso não tem jeito, daqui é para pior. Não, não é assim que funciona. Nós podemos contribuir nessa prática do otimismo, buscarmos estudo, trabalho. Nós vamos ser otimistas nas nossas dificuldades, nas dores, nas alegrias, nos sofrimentos, nos fracassos e sucessos. Então, há um futuro mais justo, mais harmonioso, seja individualmente para alcançarmos a humanidade como um todo. Então, o otimismo através da visão espírita, ela proporciona a nós um entendimento com bases, com os pés no chão. Ser otimista não é simplesmente eu pensar coisas positivas, não que isso não seja interessante, e dizer eu sou otimista e tudo vai dar certo na minha vida. Eu sou otimista e vou ser feliz. Eu sou otimista e não vou sofrer. Não funciona dessa forma, porque a doutrina espírita ela vem trazer para nós a reencarnação. Ela vem mostrar lá no Livro dos Espíritos que a felicidade no nosso planeta ela é relativa àquilo que eu tenho como visão para a minha vida. E hoje ainda percebemos que a felicidade nos seres humanos ela está muito ligada à materialidade. Então, como age a lei de Deus em nossas vidas? A gente às vezes fica analisando sobre a questão do bem. Diz assim, eu faço isso porque isso me faz bem. Eu não analiso que
às vezes, um mal que acontece na vida da gente, esse mal na nossa realidade de entendimento, na realidade humana. Assim, esse é um mal. Na realidade, esse mal pode ser um bem. Assim como um bem que eu acho que é um bem para a minha vida pode se tornar algo ruim na minha vida. Um exemplo bem prático para a gente analisar, já que nós estamos falando da lei de Deus agindo em nossas vidas. E a lei de Deus, ela não é injusta, ela é justa. Porque quando temos esse olhar espiritualizado, a gente começa a entender todo esse processo, que quando chega um mal na vida da gente, ela tem uma razão de ser. E de lá nós vamos tirar um proveito para o nosso próprio melhoramento, o nosso próprio aprimoramento da vida. Então a gente vê assim, a pessoa que bebe, um alcoólatra, ele bebe, ele acha que aquilo é um bem, que aquilo é um prazer, que aquilo é uma necessidade. Ele só vai ver que isso é um mal quando ele começa a comprometer a sua saúde física e mental. E somente quando ele se conscientizar do mal que aquele bem lhe trouxe, é que vai ser capaz de perceber todo o mal que causou a si próprio, a sua família e outras pessoas. Então a gente percebe que é um mal aquilo que a gente analisava que era um bem. E só percebe quando causamos danos ao nosso corpo físico, à nossa saúde mental. Mas tudo isso faz com que a gente perceba um bem. Qual seria um bem? O despertamento para aquilo que eu não devo praticar novamente. Aquilo que está sendo na minha vida causador de dor e sofrimento. Então, assim, nessas consequências desastrosas do mal, surge o bem, que leva o ser humano a compreender o mal e a estimular-se a superação e a recuperação e reeducação. Então, nenhum mal é um mal na sua totalidade. Porque ele sempre desperta-nos para lições valiosas, para aprendizados. Nos faz viajar intimamente, possibilitando a nós analisarmos a nós mesmos, a nossa própria condição da agora, analisa meus pensamentos, meus sentimentos, minhas atitudes. E perceber o que é que está me causando dano. Porque, no final da definição do otimismo, como sendo também a opinião dos que se consideram satisfeitos com o estado atual das coisas, não é a visão espírita. Não acreditamos que o otimista esteja satisfeito com o estado atual da humanidade. Não, o espírita vê e lamenta o mal, a violência, frutos do egoísmo e do orgulho. Apenas compreende que o mal é consequência da inferioridade espiritual da humanidade, dos espíritos que aqui estão reencarnados. Não é algo que foi jogado aqui, não é algo porque Deus quer, não. Todo esse mal existente é consequência da nossa inferioridade. Nós vivemos a nossa realidade. É uma consequência da nossa inconsequência. Então é interessante tudo isso, porque a gente começa a analisar que nós fazemos parte da mudança. Nós podemos ser otimistas porque nós fazemos parte dessa mudança. Nós estamos vendo uma luz no final do túnel e que um dia ela vai brilhar cada vez mais e nos possibilitará um olhar para a vida de hoje. E entenderemos o sentido da vida sob a orientação de Jesus, o sentido da vida de Deus para todos nós que nos criou. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo moralmente, nós vamos nos aproximando do intelectual, já que o lado intelectual evolui mais rápido que o moral. Então, proporcionando a todos nós uma vivência em conjunto. O mal irá desaparecendo e um dia o bem prevalecerá na terra, como prevalece em mundos habitados por espíritos superiores. Então nós podemos ver ou fazer uma análise com relação ao bem, ao mal. O bem é tudo aquilo que está de acordo com as leis de Deus, o mal é tudo que está contrário a esta lei. E o que nos fortalece para termos um otimismo realista, como disse, com bases, com os pés no chão, é a vida futura. É o que o Espiritismo nos proporciona. Então, o Espiritismo leva o espírita a ser otimista,
porque com a visão da imortalidade da alma, como ainda há pouco falei, acredita na capacidade de aperfeiçoamento de todos os seres humanos, confiando em Deus, em si e nos outros. Perfectíveis como Ele, compreende os motivos do mal. Então não aprova, combate-o, buscando o bem, esforçando-se para fazer parte no raio de ação em que vive, caminhando assim com mais segurança, com mais equilíbrio, com mais alegria. Então a vida futura, ela possibilita esse nosso olhar para que possamos trabalhar hoje, no nosso presente, fazermos algo de melhor, fazermos aquilo que queremos no mundo, começando aplicando em nossas vidas. Então a vida futura mostra que nós continuaremos vivos. E essa vida futura é que nos possibilita sermos otimistas com bases, otimistas realistas, otimistas racionais, não alienados, não acomodados. Não acomodados. Sejamos otimistas dinâmicos, trabalhadores no bem. É essa que é a possibilidade, que é a proposta, de sermos otimistas, mas sermos pessoas que temos consciência, como disse ainda há pouco, que vivemos num mundo que passa pelo período de transição, que há dor e sofrimento, que o pensamento de coisas boas nos dá serenidade e equilíbrio, mas não nos isenta de passarmos pelas expiações, pelas dificuldades, que ora é tão real, é tão presente na vida de todos nós. Então, esse otimismo é que nos dá a possibilidade da esperança. Porque, primeiro, nós podemos mudar tudo isso. Nós podemos mudar a nós mesmos. E nós podemos contribuir com essa mudança para que a vida no planeta seja uma vida melhor. Isso é ser otimista. É saber que vamos passar por situações que vão requerer de nós a fé, a perseverança, esse olhar espiritualizado, porque se não olharmos o nosso ao redor de uma forma espiritualizada, a gente não compreenderá, não será um otimista que alimenta no seu íntimo a possibilidade de um amanhã melhor. Não ficarmos na superficialidade de achar que só porque eu sou otimista, só porque eu penso coisas boas, nada vai me acontecer. Assim como a própria gratidão. A gratidão, a gente vê lá na Psicologia da Gratidão com Joana de Ângelis, que ela diz assim que o verbete gratidão, que vem do latim, que é gratia, que significa literalmente graça ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo que se recebe ou lhe é concedido. Então, às vezes, nós confundimos, como disse ainda, o nosso próprio estado emocional, ainda podemos dizer infantil, acha que ser grato é dizer obrigado e pronto. A gratidão é um sentimento, é um reconhecimento de um bem que é nos feito. É a gente reconhecer esse bem. Porque quando a gente diz obrigado, o que acontece? Esse termo obrigado nos deixa assim, na obrigação de fazermos a mesma coisa para com aquela pessoa. Isso não é gratidão. Nós estamos querendo recompensar aquela pessoa pelo um bem que ela nos fez. A gratidão, ela chega nas nossas vidas como assim um reconhecimento, a alegria, a satisfação de um bem que é nos feito. Antes de analisarmos todo esse processo da gratidão, precisamos compreender as oportunidades divinas. Todos os dias nós deveríamos ser gratos, porque Deus nos dá a possibilidade da vida. Quando nós acordamos todas as manhãs, não existe presente maior, não existe gratidão maior, não existe sentimento maior do reconhecimento da bondade de Deus em nossas vidas. A gratidão, ela começa pela humildade.
que nos possibilita o reconhecimento daquilo que nos é oferecido. Então, não se preocupem em, digamos assim, querer pagar um bem que nos foi feito, querer retribuir um bem que nos foi feito. Não. Nós somos gratos à medida que sentimos no coração, que nos alegramos, que reconhecemos o bem que uma pessoa praticou em nossas vidas. Nós temos que analisar a gratidão de uma forma mais profunda. E devemos agradecer em 3 níveis. Primeiro, ser grato pelo bem que nos chega. Segundo, ser grato pelo mal que não chega. Terceiro, ser grato pelo mal que nos chega, que chega até nós. Então são 3 reflexões para que a gente analise a grandiosidade do que é ser grato, do que é sentir no coração a gratidão por Deus, por tudo que Ele nos oportuniza, por aquela pessoa que trouxe luz para nossas vidas, que trouxe o nosso sorriso, que nos deu esperança. Isso é gratidão. Isso nos faz bem. Isso demonstra, à medida que somos gratos a alguém, que nós estamos nos melhorando. Então, o primeiro nível que nós podemos analisar é ser grato pelo bem que nos chega. Se nós, como disse ainda há pouco, ao acordarmos, se nós temos água para beber e para tomar banho, nós temos os rios, mares e oceanos. São situações criadas por Deus para o nosso próprio benefício, pelo nosso lar. Esse é um bem que chega até nós, porque no mundo em que tantas pessoas estão desabrigadas, nós temos um local para morar, para voltar. Agradecer pelo alimento que temos todos os dias, porque sabemos também que muitas pessoas passam fome e estão desabrigadas. Pelo céu, por nossos calçados, pelo ar que respiramos, por nossa família, pelos desafios que nos chegam, que nos engrandecem e que nos tornam seres humanos melhores. Agradeçamos pela nossa família, porque existem muitos que são abandonados, que não tiveram a oportunidade de conhecer seus pais, que não tiveram a oportunidade de ter irmãos consanguíneos. Tudo isso que nos chega, tantas coisas que nos são oportunizadas por Deus, e nós às vezes não percebemos. Achamos que Deus ali está à nossa disposição, que é a obrigação dele nos dar tudo isso. Sejamos gratos por tudo que Deus nos dá. Esse é o primeiro nível. O segundo nível, ser grato pelo mal que não nos chega. Hoje, como ser gratos? Onde há tanta dor e sofrimento, onde o planeta Terra passa por uma pandemia, onde há dor e sofrimento. Então, sermos gratos porque não passamos fome, sermos gratos porque não passamos miséria, porque não temos guerra e porque não passamos por atos de desumanidade. Sejamos gratos porque não passamos pela privação cultural de tantas pessoas que não têm a oportunidade de estudar, de se vestir como quer. Vemos tantos países, como vemos no próprio Oriente Médio, alguns países, que privam a mulher de estudar, de votar, de ter vida social, tem que viver escondida. Pelo mal que não nos chega de privação social, onde vemos essa própria exclusão, onde há preconceitos, racismo, quando não aceitamos as pessoas como elas são. Sejamos gratos pela enfermidade que não chegou até nós ainda. Vivemos isso numa forma mundial, que no período de pandemia, agradeçamos a Deus porque nós não nos contaminamos pela Covid-19, por este vírus que tirou tantas vidas, de tantos irmãos nossos, que desestruturou tantas famílias.
Então, deveríamos ter esse sentimento mais profundo de gratidão por não termos passado por essas situações tantas que tantos irmãos nossos passaram, estão passando. O terceiro nível, agradecer pelo mal que nos chega também. Então a gratidão é algo muito abrangente, que não é simplesmente dizer obrigado. A gratidão pelo mal que nos chega, porque essas provas rudes que ora passamos, Santo Agostinho nos diz assim no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, item 9, que elas são quase sempre indício do fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com pensamento em Deus. Então o mal que nos chega, ele tem uma razão de ser. Porque é através desse mal que nós começaremos a despertar para uma realidade espiritual, para uma necessidade de mudança. E o Espiritismo vem trazer essa luz para a vida de todos nós. Hoje, quando sofremos, seja uma enfermidade, seja uma dor, seja qualquer outras situações que ora foram mencionadas, agradeçamos a Deus a oportunidade de passarmos por este processo de aprimoramento e crescimento. Porque quando somos resignados, nós estamos ali enfrentando essa dificuldade e com certeza lograremos êxito. E que a dor de hoje que passamos é o burilamento da alma, ou seja, o nosso melhoramento. Então é indício de um melhoramento, de um aperfeiçoamento espiritual. Não reclamemos do mal que chega em nossas vidas. Não lamentemos, porque existe um planejamento muito maior que o nosso, que é o planejamento de Deus. É essa inteligência suprema do universo, criadora de todas as coisas primeiras. E que age em nossas vidas desde os primórdios da humanidade. E hoje temos um Consolador que vem nos, com certeza, na acepção da palavra, vem nos consolar. E nos dar um entendimento e um sentido da vida, de saber que a dor faz parte da consequência, da inconsequência de nossos atos do passado. E hoje nós temos a oportunidade da reparação. Então, meus amigos, nós podemos aqui colocar 7 situações como benefícios da pessoa que é grata, da pessoa que tem gratidão. Primeiro, abre as portas para novos relacionamentos. Porque este contato uns com os outros, uma pessoa veio, me ajudou num momento difícil, eu ajudo outra pessoa. Deus utiliza um ser humano para ajudar outro ser humano. Ele não vem até nós. Ele quer que estas práticas, o cultivo dessas virtudes, ela parta espontaneamente de nossas vidas. E essa possibilidade só depende de nós. Melhora da saúde física e espiritual, a pessoa que é grata, ela está bem fisicamente, espiritualmente, porque ela entende todos os processos e reversos da vida. Aumenta a empatia, reduzindo a agressividade. Melhora a qualidade do sono. Melhora a autoestima. Melhora o equilíbrio emocional. Portanto, meus amigos, o otimismo e a gratidão são situações que nos auxiliarão a sermos seres humanos melhores. Sejamos otimistas e realistas. Sabermos que sermos otimistas nos dá a condição de vermos o nosso amanhã melhor, enfrentando as dificuldades de hoje como fazendo parte do próprio processo divino para o nosso melhoramento. E gratidão a Deus. A gratidão a este ser que nos criou. A gratidão ao Espiritismo. A gratidão pelo amor que Jesus recomendou a todos nós. Portanto, amigos, vamos refletir sobre tudo isso. Agradeçamos. Sejamos otimistas, pois o nosso amanhã com certeza será melhor. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.